Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Estação X, um MesaCast sobre extensão universitária e cultura da Unesp. A parada mais que legal para você aprender sobre extensão universitária, cultura e práticas esportivas. Eu sou Tainá Santana e estou aqui com o Paulo Moura, coordenador de ação cultural da Unesp, falando diretamente do estúdio da TV Unesp. E aí, Paulo, tudo certo para o bate-papo de hoje? Tudo certo, Tainá, vamos lá. Ótimo! Além da TV Unesp, vocês podem nos acompanhar pelo Spotify e também pelo YouTube da PROEC. Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro das novidades. Nesse episódio, iremos explorar as ações culturais em territórios e a produção audiovisual. Paulo, que tal apresentar nosso convidado de hoje? Sim, claro. Hoje nós temos aqui, para nos ajudar a entender melhor esse assunto, a professora Tamara Guaraldo, que é mestre em comunicação pela Unesp e também doutora em Ciência da Informação pela Unesp de Marília. Além disso, ela tem experiência como docente, ela é docente do curso de Rádio, TV e Internet da FAAC, Unesp, e tem muita experiência profissional nas áreas de comunicação, relações públicas e assessoria. Tamara, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite da PROEC, da Estação X. É um prazer conversar com vocês hoje. Muito bom. Seja bem-vinda. Estamos aqui também com o Luiz Pacheco, que é estudante do segundo ano do curso de Rádio, TV e Internet da FAAC, aqui de Bauru, e ele faz parte da equipe do projeto de extensão Cultura Laica e do projeto FAAC Web TV. Inclusive, o Luiz participou da produção na primeira temporada aqui do Estação X. Bem-vindo, Luiz. Sim, muito obrigado. Estou muito feliz pelo convite mesmo e de hoje estar aqui na frente das câmeras, né? Normalmente você está atrás das câmeras, né? Ótimo. Bom, nós sempre começamos perguntando para os convidados e convidadas como se deu essa interação entre essa dimensão da ação cultural, na prática, na área cultural, e as áreas específicas de atuação, né? No caso, a produção audiovisual. Como foi o percurso de vocês nesse sentido? Bom, eu sou bauruense, eu sou graduada pela Unesp de Bauru, pela FAAC, né, no antigo curso de Comunicação Social. E desde a graduação, eu procurei me envolver em iniciativas, nos projetos, né, que a FAAC oferecia à época. Fiz parte de projetos em comunidades, né, na cidade de Jaú. Nós trabalhávamos um jornal escola, né, sob iniciativa do professor Ângelo Sotovia Aranha, já aposentado. Então, eu sempre me interessei por essa relação com a comunidade. E depois de formada, eu atuei por um ano no SESC, né? Trabalhei no SESC aqui de Bauru, no atendimento ao público. E aí, nesse dia a dia, você começa a ver as necessidades do seu público ali preferencial, dos outros públicos, né, mais específicos que você acaba tendo contato ali no setor de cultura, o que é oferecido a esse público, né, o que eles demandam das instituições. Então, foi uma experiência também muito importante para a minha formação. E eu decidi, em um determinado momento, depois de formada, retornar à universidade e fazer uma pós-graduação. Então, me inscrevi para fazer um mestrado e o tema da cultura seguiu me acompanhando, porque eu decidi pesquisar, né, como a comunicação midiática, e no caso, a comunicação audiovisual, ela estava se relacionando, né, e modificando as culturas tradicionais aqui na nossa região, né? Sim. E, no caso, eu acabei escolhendo como estudo a cidade de Dois Córregos, que é um município da nossa região centro-oeste paulista, que tem uma riqueza cultural, um folclore bem estabelecido, conhecido. E eu procurei, então, verificar, né, identificar como, né, esse folclore ele acabava sendo utilizado, né, não só para contar as histórias de um povo, da sua gente, os seus costumes, mas também, né, nessa inter-relação com o poder público local, com a globalização, com as modificações, né, no decorrer da história. Essas mesmas histórias elas eram modificadas, né, não só pelas pessoas que ali viviam, mas também por outros setores. Então, eu estudei um mito em específico, que foi o mito do Unhudo da Pedra Branca, que é uma história secular ali na cidade, que é relacionada à história, né, tradicional do corpo seco, na mitologia do folclore brasileiro.
E há toda, né, uma lenda em torno do Unhudo, no sentido de que foi um senhor que possuía muitas terras, né, ele tinha muitas riquezas e que quando morreu, ele não conseguiu se desprender daquela localidade. Então, que hoje ele assombra as pessoas que tentam entrar na área, né, para roubar as orquídeas, jabuticabas, ele as assusta e dá um tapa que a pessoa vai parar do outro lado do rio Tietê, né? Então, essa era a história tradicional que as pessoas contavam e que eu tive a oportunidade de ouvir da comunidade ali, ribeirinha, né, durante a minha pesquisa. Passei um tempo na localidade e pude notar, né, no começo aí dos anos 2000, como essas histórias elas também eram afetadas, né, pelas novas dinâmicas impostas, né, pelo processo civilizatório, pela questão econômica, pela questão cultural, né, as modificações, e como essa história, então, tão relacionada ali à zona rural, ela foi apropriada, né, pelo município e utilizada também para fins de ecoturismo, de marketing turístico da localidade, para promover a localidade, ressignificando esse mito que, de então assustador, passou a ser visto como um protetor da natureza, da ecologia, né, e das riquezas naturais daquele local. Então, assim, foi um período de convivência intensa ali na região. Depois também acabei me interessando pelas manifestações culturais da localidade, voltadas à poesia, grupos de ação cultural, né? E sempre tive um pouco essa proximidade, né, com a questão aí da ação cultural, tá? Porque a ação cultural ela vem das pessoas, né? Ela é algo assim que ela não tem uma organização rígida, né? Ela parte ali dos próprios integrantes que vão criando as suas formas de organização. Então é algo muito que espontâneo, né? é algo que sempre assim chamou a minha atenção, mas também essas novas alianças, né? Por exemplo, com a comunicação mercadológica, com o marketing turístico, como isso também pode gerar emprego, renda para uma localidade, chamar a atenção das pessoas, né? E criar novas simbologias. É Sim, muito com dinâmico, certeza. né? E a interação entre essas tradições, às vezes ancestrais, né? Isso. Com as realidades que vão se transformando, né? Aham. Muito interessante, muito interessante. E você, Baile, conta pra gente sua experiência. Como que ela se encontra com a cultura? Bom, primeiro eu venho de São Paulo, né? Isso naturalmente diz algo, né? Porque é uma cidade multicultural. E aí, lá em São Paulo, eu fiz parte do meu Grêmio no ensino médio, por exemplo. E nesse processo, eu era aquele tipo de pessoa que sempre promovia mesmo eventos culturais dentro da escola, então promovia saraus dentro da escola. E também, durante o ensino médio, eu fiz parte de um coletivo. E esse coletivo me ajudou muito a construir outras coisas para fora da escola, né? Então, dentro desse espaço foi onde eu consegui, por exemplo, promover cursos de teatro gratuitos para o pessoal de escola pública. Foi onde eu consegui promover capoeira para o pessoal de escola pública também, mostras de cinema. E eu acho que esse processo todo foi muito importante, inclusive, para eu poder escolher o curso que é onde eu estou hoje, né? Então, eu venho para Bauru e venho muito parecido com a mentalidade que eu tinha em São Paulo, né? Que é, de fato, procurar a cultura e procurar onde que ela está. E o curso Calma. E o curso me ajuda muito nisso, porque, inclusive, a própria professora Tamara promove várias atividades dentro do curso e é nesse espaço que eu consigo mesmo procurar a cultura aqui em Bauru. Para além disso mesmo, eu vou atrás de onde estão os polos da cidade. Então, aqui, por exemplo, eu vejo que tem uma cultura hip-hop bem forte. Então, as próprias pistas de skate, eu costumo frequentar esses espaços e até os espaços do audiovisual aqui em Bauru, né? Então, tem algumas mostras que estão acontecendo. Aconteceu uma agora em agosto. Então, são espaços que eu costumo mesmo procurar para poder saciar essa minha sede por cultura, né? Então, Que acho que é ótimo. isso. Porque é Muito muita legal. coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Me fala um pouquinho agora, como foi o seu percurso em direção ao projeto Web TV, né? Como é que funciona essa experiência dentro e como isso tem contribuído para a sua formação acadêmica? Bom, a FAC Web TV é um projeto que tem
tem muita adesão do pessoal de rádio, TV e internet. Isso é natural porque é um projeto, né? É um laboratório didático que foca realmente na parte audiovisual, né? Então, a gente costuma promover transmissões, a gente costuma promover programas, e são nesses espaços que os alunos eles conseguem ter um ensino de aluno para aluno, né? Então, a gente acaba mexendo com câmeras, com transmissão, com microfone. Isso foi uma coisa que me interessou bastante. Então, quando eu entrei no curso, o pessoal mais velho, que já fazia parte aí da Fac Web TV, veio me contar o que era, e foi uma coisa natural, assim. Eu entrei, me inscrevi, acabei passando aí na área de produção, e foi bem natural. Fui curtindo, fui produzindo os espaços e os projetos que foram sendo oferecidos pela Web TV. E acontece que hoje, por exemplo, eu sou a pessoa que coordena esses projetos, né? Então, hoje eu estou nesse papel de produtor executivo dentro da Fac Web TV. E aí, hoje, eu tenho esse papel mesmo de agora procurar como expandir, como ensinar e como achar a cultura dentro do projeto que eu faço parte dentro da faculdade, né? Muito legal, porque no audiovisual, né, não é apenas a forma de registrar manifestações culturais, né? O audiovisual é uma própria manifestação, né? Ele deixa de ser um veículo para transmitir uma ideia e passa a ser a ideia, né? E passa a ser essa produção, né? Com e certeza. aí, a Tamara... Com certeza. Foi. Eu só ia fazer um comentário, porque Claro. eu participei da Web também, né? E eu acho muito legal, porque a Web, eu vejo ela realmente como um laboratório criativo. Os alunos, eles têm liberdade para criar projetos, para apresentar esses projetos. A gente tinha um momento ali que você trazia ideias de programas, ideias de... criações que a gente podia trazer, e para reunir também, não só os alunos ali em si, né, que são de vários cursos, inclusive, mas também levar isso para, expandir mesmo, para levar isso para outros locais de Bauru, e que as pessoas possam ver e elas possam ter mais essa visibilidade, sabe? E o mais legal também é que você tem a oportunidade de fazer áreas diferentes da que você tem uma facilidade. Proximidade, né? Você pode, assim, eu gosto muito de produção, mas aí eu poderia também ser assistente de direção, eu poderia cortar a câmera, eu poderia estar ali na câmera, dirigindo. Roteiro, né? Então, assim, é uma experiência absurda, assim, que traz para os alunos. E, assim, para mim também, né, como aluna de jornalismo, assim, foi uma grande oportunidade para realmente ali adentrar no mundo do audiovisual. Olha, porque é uma experiência com a linguagem, né? E isso é muito rico, né? Tamara, falando sobre os projetos como a FAC Web TV, você é coordenador do curso de Rádio, TV e Internet, né? Isso. Que tem um projeto de extensão, você coordena um projeto muito interessante, que é o Cultura Laica Audiovisual em Redes na cidade de Bauru. Por favor, explique para nós um pouco como é esse projeto e como ele dialoga com os territórios e as comunidades aqui da região. Bom, Paulo, esse projeto, ele nasceu vinculado ao programa de extensão do curso de Comunicação, Rádio, Televisão e Internet. Porque com a obrigatoriedade da curricularização da extensão na graduação, nós, docentes do curso de Rádio e TV, começamos a pensar em maneiras, né, de oferecer atividades de extensão no curso para que os nossos alunos eles pudessem atuar na comunidade, mas dentro da sua expertise profissional. Então, como um aluno de rádio e TV, ele poderia atuar na comunidade e, ao mesmo tempo, já vivenciar aspectos da sua profissão. Então, nós decidimos elaborar um projeto de extensão que tivesse essa peculiaridade de inserir esse aluno, né, tanto no universo do audiovisual, mas com os pés no chão, ou seja, fincados aqui na nossa realidade de Bauru, que é onde o aluno vem para ficar 4 anos, no mínimo. Né? E o que nós notamos no curso? Que muitas vezes o aluno vinha e ele se limitava a conhecer as Nações Unidas, os shoppings da cidade, um pouquinho do centro e a região da Unesp. Que ele não conhecia muitas vezes a nossa periferia, bairros mais afastados, né? Então, decidimos criar um projeto que tivesse esse nome, Cultura Lá, então, em várias regiões da cidade, conhecer um pouco, explorar um pouco essa cidade de Bauru, para que ele não ficasse só um visitante da cidade, um turista, né? Mas que passe a vivenciar as diferentes realidades que nós temos aqui,
E K, por quê? Porque a Unesp ela também precisa abraçar essa comunidade que a suporta, que a sustenta, né, na cidade. Então, por isso, cultura lá e cá. E esse projeto de extensão, então, ele foi pensado justamente para atender especialmente os alunos de rádio e TV e a comunidade, mas com um enfoque educativo. Então, nós pensamos assim, nós vamos fazer aí um projeto de extensão. Mas um projeto de extensão, se ele se quer dialógico, ele não pode ser uma ação pontual, que nós vamos lá, oferecemos uma oficina hoje e voltamos daqui a 2 anos. Né? A extensão ela precisa ser planejada, ela precisa ser contínua. Pactuada com os demais. Eles precisam ser parte do grupo. E precisamos ter uma aprendizagem mútua para os nossos alunos e para essa comunidade. Então, nós optamos por escolher uma escola parceira né, desse projeto, para que nós levássemos ações lá, mas eles também pudessem vir à Unesp, né, compartilhar conosco as suas vivências, suas dúvidas, suas aprendizagens. Um retorno, né? Isso, e conhecerem um pouco do que é, né, o nosso curso, os nossos alunos, as nossas instalações. Então, foi esse o sentido mesmo da proposta do projeto, né? Unir a cidade ao nosso curso, fazer essa aproximação. Olha, que legal. E eu só queria agora, antes de dar sequência, perguntar para o Luiz, como tem sido a sua experiência como estudante participar desse projeto? Eu acho que esse projeto, o Cultura Laica, acaba sendo muito importante, né? Como eu disse, eu não me limito e tento não me limitar mesmo só ao espaço da universidade, mas realmente tento conhecer a cidade de Bauru. Eu acho que o projeto Laica é uma coisa que ajuda muito nesse sentido. Afinal de contas, os estudantes eles estão indo para a universidade, entendendo que aquele espaço também é deles, mas não só isso, porque isso não se limita só a dentro do campus de Bauru, pelo contrário. Né? Então, acaba que também a gente vai para fora, a gente vai para fora dos portões do campus. Isso acaba que faz com que eu conheça uma parte da cidade que talvez eu não conheceria. Eu conheço realmente uma galera que, como a professora Tamara disse, fica só nesse trajeto de Nações Unidas, Unesp, e para por ali. Não vai mais que isso. E o projeto Cultura Laica realmente vem para o pessoal de rádio, TV e internet, vem quebrar aí essa visão que os estudantes têm que Bauru é só isso, né? Pelo contrário, Bauru tem muita coisa para oferecer e esse projeto mostra muito bem isso. Olha. Sim, nossa, muito legal mesmo, porque realmente a gente acaba ficando preso nessa bolha universitária, Sim. né? E, Luiz, eu queria saber como que esses projetos ajudam a promover a produção audiovisual dentro e fora da comunidade acadêmica? Bom, eu estudo audiovisual, né? E eu acho que esse tipo de projeto é o que realmente vai fazer com que o pessoal se interesse pela minha área, né? Porque eu não faço audiovisual só para mim, eu não faço filme, eu não faço programa só para mim, pelo contrário, né? Esse tipo de produção tem que chegar em outras pessoas. E digo mais, tem que ser produzido por outras pessoas. Outras pessoas também têm que fazer parte da produção, também tem que estar na equipe, também tem que ter as suas histórias contadas. Então, esse projeto realmente ajuda muito nesse sentido, porque as nossas produções não ficam só dentro da Unesp, né? Então, a gente vê pessoas que estão colocando as suas histórias, que estão aprendendo e que espero que um dia se tornem realmente profissionais do audiovisual, né? Certo. E Tamara, fala um pouquinho mais dessa parceria com a escola. Quer dizer, acho muito interessante porque isso também potencializa não apenas os estudantes e as estudantes lá do ensino médio, né? Mas as gestoras, né? Professores e professoras, quer dizer, instrumentaliza também. Fala um pouquinho disso. Então, nós temos uma escola parceira, que é a Escola Estadual Moraes Pacheco. Ela fica na zona norte de Bauru. É uma escola consolidada, tradicional na cidade. E nós temos um bom diálogo com a coordenadora pedagógica, que é a Jane Nunes, a professora Jane Nunes. Então, nós iniciamos essa parceria a partir de muito diálogo, do interesse dos alunos em conhecer nossos cursos. Então, eles adoram passar o dia na Unesp, ir no nosso laboratório de rádio, laboratório de TV, conversar com os nossos alunos. E a parceria iniciou de uma forma espontânea. Nós procuramos
primeiramente, né, levar algumas oficinas lá no ano de 2023, oficina de fotografia, oficina de uso do celular, de edição básica, né, a partir de alguns parceiros que nós temos do projeto, que são produtores audiovisuais, né, que doaram seu tempo voluntariamente, e também nossos alunos que foram até a escola, mas também trouxemos esses alunos para a Unesp. Então, eles participaram de eventos conosco, participaram de visitas, de bate-papo, rodas de conversa. Isso foi a nossa parceria no ano de 2023. E ela segue agora, mas sempre com essa intenção de ouvir o grupo e o que eles esperam, o que eles gostariam de aprender em relação ao audiovisual, né? Isso que a gente tem procurado colocar para os estudantes, porque é uma escola que está se organizando num grêmio estudantil, eles têm uma participação, né, que é incentivada na própria escola, né? E o que eles nos pediram para esse ano? Eles disseram, olha, nós queremos muito uma rádio escola. Olha, que legal. Então, nós estamos nos organizando para ajudá-los. Primeiramente, estamos agora com organização de equipamento, da infraestrutura, do ambiente para fazer essa rádio escola. E temos à frente o professor Tiers da Silva, que é docente do curso, e já está, né, em reuniões, já está indo à escola para a gente poder executar aí e ajudá-los aí nessa conquista da rádio escola nesse semestre. É um rádio escola e uma rádio na escola. Isso, porque o objetivo da ação cultural é que as pessoas elas sejam agentes da sua própria cultura. Então, a perspectiva é essa. O professor vai com o grupo de alunos para realmente ensinar esses alunos a lidar com o equipamento técnico, a saber também, né, a linguagem do áudio, a linguagem sonora, no caso, de saber não só manipular, mas de saber criar, trabalhar essa linguagem, né, de fazer uma programação. Então, para que eles sejam, né, tenham essa emancipação, essa autonomia e depois, né, levem essa rádio, toquem da forma como eles entenderem. Né? Isso tem muito a ver também com essa questão do direito cultural, né? O direito de produzir, o direito de estar ali, né, ampliando essa cultura, né? E eu queria perguntar para vocês dois. É possível a gente reconhecer o audiovisual também como uma expressão cultural? Eu acredito que sim, né? Inclusive, uma coisa que a gente estuda bastante no curso é que o audiovisual não é só uma reprodução, né? Então, não é só você gravar o que está ali. O que você escolhe gravar conta muito também. E por isso que realmente é uma expressão cultural, né? Porque, de fato, são nesses espaços que você vai ter a possibilidade de escolher X ou Y, né? Então, você vai escolher gravar o pessoal da periferia ou você vai escolher gravar o pessoal da elite, enfim. Então, acho que esse espaço do audiovisual é muito importante, porque realmente é aí que a gente consegue colocar quais são as nossas ideias, né? Então, por exemplo, quando vemos mostras culturais, mostras de audiovisual, das quais, inclusive, tem aqui na cidade de Bauru, nós vemos histórias que contam, por exemplo, sobre catadores de lixo, que contam sobre... teve uma que eu vi que era sobre uma mulher que vendia café da manhã, vendia não, na verdade ela entregava cafés da manhã. Então, o audiovisual mostra mesmo como que a cultura pode ser forte, né? Não, é muito legal, porque no meu curso a gente teve uma matéria de documentário, né? Então, o professor trouxe diversas referências de ótimos documentários, curtas, e sempre tem aquela questão de trazer esse olhar crítico, sabe? Essa perspectiva que eu acho que é muito importante também. E a gente tratou até também dessas questões dos estrangeiros aqui em Bauru, né? A gente vê essa presença muito nas feiras, Sim. com diversas comidas de outros lugares. Tem essa questão também da migração. Então, a gente realmente escolhe e traz um olhar diferente, né? Com outra perspectiva também para o público. Tamara, como você vê isso, inclusive do ponto de vista da criatividade na linguagem audiovisual, né? Sim. A linguagem audiovisual, ela é uma linguagem de síntese, né? Ela é uma amálgama, porque nós temos o som, a imagem, as cores, o movimento, as pessoas, enfim. Então, ela sintetiza e tem um poder que nenhuma outra linguagem tem. E o poder da linguagem audiovisual reside justamente em contar histórias que emocionam as pessoas, por ela ter essa fusão, né, de som, imagem, cor. Então, ela consegue se aproximar muito mais, né,
das nossas narrativas, do nosso cotidiano, da nossa cultura. Né? Olha, foi muito interessante isso que você disse, porque na Coordenadoria de Ação Cultural nós pudemos oferecer um curso de produção de documentário com Jorge Bodansky. E a primeira coisa que ele falou foi isso. O documentário vai ser tão mais interessante na medida em que ele consegue captar a emoção das pessoas. Quando ele consegue sintetizar uma história de forma que prenda a atenção das pessoas e mostre a potência daquela narrativa, né? Isso é muito legal, né? E isso passa por uma dimensão técnica, claro, né? De escolha de trilha, até de eficiência no corte, né? De escolha de tomadas, mas assim, da consciência da linguagem, né? Isso. Dessa síntese, muito interessante. É um conjunto de ações, né? O cenário, a iluminação, tudo ali conta uma história, né? Isso. E traz essa visão e esse olhar político também por trás disso, né? E pensando nisso, eu queria saber qual a importância das ações culturais nos cineclubes para a difusão da linguagem audiovisual. Bom, acho que eu poderia falar um pouquinho citando o exemplo do nosso próprio projeto, né? Do Cultura Laicá. Quando nós redigimos esse projeto, né, para apresentar a PROEC, o problema, né, que estava ali na base da redação, né, do nosso projeto foi a questão da desigualdade cultural. Porque o que nós notamos? Que 40% das atividades culturais elas estão restritas à capital e nas cidades elas estão restritas muitas vezes a áreas nobres, a bairros mais centralizados, né, a oferta aí de atividades culturais. Então, esse foi um tema que nós pensamos, olha, a gente precisa lidar com isso. E aí entra o cinema, né, como uma forma de expressão que traz essa questão da emoção das pessoas, que nós saímos de casa para ir ao cinema, então é uma atividade pública. Você deixa a sua casa, você vai para um coletivo de pessoas, você entra num espaço, né, que acaba se tornando mágico, mas é um espaço que muitas vezes, inclusive por questões econômicas, ele não é acessível a todos, né? Então, quantas pessoas, né, muitas vezes não têm oportunidade de ir a um cinema e também nem existe cinema na localidade em que essa pessoa reside. Então, pensando nessa problemática, nós começamos a redigir no projeto a possibilidade de criação de cineclubes. Primeiro dentro da própria FAAC, mas nessa perspectiva do lá e cá, levando, né, essa produção a outros lugares, para não ficarmos restritos ao ambiente da Unesp. Então, a primeira experiência que nós tivemos ano passado foi um cineclube realizado no SESC Senat, no auditório, né, que fica aqui em Bauru. Nós realizamos um cineclube em parceria com a ONG Cria Bauru, voltado a estudantes da educação infantil municipal, da rede municipal de ensino de Bauru. Então, fizemos toda a logística, né, com eles de transporte, fizemos uma seleção de curtas infantis para exibição a essas crianças. E o cineclube, ele vai além do cinema, porque não é uma mera exibição. Depois nós temos aquela parte da roda de conversa, do bate-papo. E nesse bate-papo, o que nós percebemos? Que muitas crianças nunca tinham ido ao cinema. Nunca tinham vivenciado essa experiência, né, dessa exibição, de assistir com os coleguinhas numa sala apropriada, né? Então, entra novamente nessa questão da desigualdade cultural, né? Como muitas pessoas não têm acesso, né, a esse tipo de iniciativa. E nós realizamos também, o ano passado, um cineclube com o tema Democracia Cultural. Esse já foi voltado a estudantes de ensino médio, e muitos também comentavam ali conosco que nunca tinham visto aquele tipo de produção, porque a temática que nós escolhemos para o cineclube é diversidade, questões étnico-raciais, né? Questões de cultura mais regional. Então, também é interessante depois você ouvir e debater com esse público que são expressões culturais, são produtos audiovisuais que, se não fosse o cineclube, muitas vezes eles não teriam acesso. Não porque não tenham acesso à internet, eles até têm, mas muitas vezes não têm um acesso qualificado ou uma competência em informação ou audiovisual para conseguir achar esse tipo de produto, né? Olha, que legal, porque também aí uma outra questão que se coloca são as plataformas de difusão, né? E você falou muito bem, vocês vão na direção da democracia cultural.
que não é levar algo que eles não têm, mas assim, discutir com as comunidades, né? E criar com eles, né? Oferecer para eles a oportunidade desse desenvolvimento, dessa apropriação, né? E queria saber como vocês veem as possibilidades que trazem essas plataformas, YouTube, Spotify, outras de streaming, por exemplo, ou de podcast. Como vocês veem isso, a apropriação pelas comunidades dessas ferramentas? Acho que é muito importante, né? Porque, inclusive, a professora Tamara comentou que tem uma galera que nunca foi ao cinema. E tem os casos de cidades que não tem o cinema mesmo, mas nas próprias cidades que tem cinema e mesmo assim o pessoal não vai. E aí nisso não inclui só o cinema, né? Mas também museu, exposições, enfim. Porque tem, principalmente, quando você vai indo mais para a periferia, você vê que tem pessoas que não se sentem parte daquele mundo, que não sentem que podem ter acesso a isso. E pelo contrário, eles não só podem ter acesso, como eles podem produzir, né? Então, isso é muito importante. E essas plataformas, né, o próprio YouTube, o próprio Spotify, elas são importantes para que essas histórias sejam contadas, para que essas histórias não sejam escondidas, né? Então, por muito tempo, tentou se esconder, tentou colocar debaixo dos panos, e eu acho que agora a gente está vivendo num momento em que é possível que essas histórias sejam difundidas de fato, né? Então, essas plataformas, elas acabam ajudando bastante nesse sentido. Tamara, como você vê essa apropriação, né, dessas plataformas pelos coletivos, pelas comunidades, pelos estudantes, né? Sim, eu acredito muito nessa perspectiva da ação cultural mesmo, que as pessoas elas são capazes, né, de decidir, de escolher e de vivenciar a cultura da forma que for mais adequada àquilo que elas escolheram, né, para viver. Então, perceber essa apropriação por parte dos grupos, eu acho que é emancipador. Né? A gente ter essa visão de que o audiovisual ele pode ser ensinado, ele pode ser aprendido e as pessoas podem, né, tomar parte disso e contar suas próprias histórias, elas mesmas, não serem apenas objetos passivos, né, de visualização, mas contarem e exporem as suas narrativas também. Tem uma iniciativa muito interessante já de alguns anos, né, de uma série de produções do cinema indígena, né? São as próprias comunidades, né, indígenas que produzem as suas histórias, né, e não serem objeto de pesquisa, né? Alguém vai lá e vai filmar para contar a história deles, eles contam as histórias, né? E aí eu queria perguntar para vocês esse papel das narrativas audiovisuais nesse registro e expressão dessas identidades locais, né? Principalmente nesse contexto globalizado. Como vocês veem isso? Eu acho assim que geopoliticamente falando, né, nós vivemos num território que tem uma língua materna, que tem seus costumes, as suas tradições, então tem toda uma herança cultural. E o audiovisual, né, com essa linguagem, esse poder de síntese, ele nos auxilia o quê? A registrar essas histórias, né, e a mostrar quem nós somos, por que nós somos assim, né, para onde nós queremos ir. Então o audiovisual, ele como uma forma de registro documental, ele pode ser utilizado, né, pelas comunidades para justamente mostrar, né, se mostrar ao mundo e conquistar um espaço, porque a identidade ela tem muito a ver com a conquista de um espaço, de mostrar, né, quem nós somos, né, para a sociedade, né, para expor aí as nossas vivências. E para você, Luiz? Então, eu, enquanto estudante do audiovisual, eu acho que um dos nossos maiores sonhos mesmo é ver ali a gente na tela do cinema, é ver a gente na televisão, enfim, nos créditos. E aí, inclusive, para as pessoas que têm uma identidade, que têm uma cultura, com certeza isso não deve ser diferente, né? Pelo contrário, né? Então, quando a gente encontra espaços e encontra histórias que estão sendo contadas ou que estão sendo feitas por essas identidades, é muito importante. Porque, inclusive, a gente, como o Paulo disse, a gente vive num mundo globalizado. Então, em sala de cinema, está cheio de produção que não é do Brasil, está cheio de produção que não é feita pelo pessoal local. E eu acho que o audiovisual tem esse papel realmente de quebrar isso. E a gente tem que encontrar espaços de mostrar essas histórias, né? Exato. E você trouxe muito essa questão também da diversidade. E eu queria saber como que vocês pensam que a universidade pode realmente ajudar ou agregar na criação dessas narrativas diversas? Qual o papel da universidade nesse sentido?
Bom, eu acho que é enriquecer a cultura, é transformar a sociedade, né, por meio aí da educação. E o audiovisual, ele é um parceiro da universidade nisso, né? Ao contar essas histórias, ao fazer esse registro e possibilitar a vivência dessas experiências. Então, a experiência de cineclube, ela está sendo levada à frente pelo professor Gustavo Sorans, que é docente do curso de Rádio e TV. E o que ele fez? Ele fez uma parceria esse ano com o Ministério da Cultura. E nós nos tornamos um ponto de exibição da Mostra de Cinema e Direitos Humanos. Então, veja, é uma parceria da universidade com o Ministério da Cultura e que nós o quê? Divulgamos para a comunidade, os alunos de rádio e TV, os alunos da FAAC e também a cidade. Pôde assistir essas produções que contava muito de nós mesmos. Então, havia produção audiovisual indígena, produção audiovisual, né, do sul do país, da região Nordeste. Então, essas parcerias, né, de trazer a sociedade para um diálogo é o papel da universidade. E a narrativa audiovisual, a linguagem audiovisual, ela nos ajuda. Por quê? Porque ela tem a questão técnica e emocional que faz com que nós podemos nos aproximar mais das pessoas. Sim, inclusive o Sorans, ele foi meu professor. E eu gosto muito porque ele sempre tenta trazer diversas visões diferentes, sabe? Quando, pelo menos, ele trouxe nessa questão dos documentários, ele tentou trazer um olhar de, tipo, diferentes regiões, locais, pessoas. Então, diversas narrativas para realmente a gente ampliar, né? Ter outras perspectivas, né? E aí eu queria saber para você, Luiz, como que é também essa questão? Eu acho que, como eu disse, é muito importante a gente se ver ali, né? Inclusive, porque você consegue ver na cara das pessoas, né? Então, esses espaços em que o pessoal vai para a mostra, o pessoal assiste esses filmes, o pessoal até se identifica, né? Peraí, eu conheço essa história, eu me identifico com isso, eu também vivi isso, né? Então, esses espaços são muito importantes. E aí a universidade realmente tem essa questão de conseguir levar. Temos estudos, temos pesquisa, e agora a gente não pode deixar só preso aqui. A gente também não pode achar que somos só nós que fazemos isso. Pelo contrário, porque tem muita gente que tem estudo, tem muita gente que tem pesquisa e que está fora da universidade, né? Então, isso é muito importante. Exato. E aí, nesse sentido, né, que são muitas pessoas que têm esse estudo e estão fora, né? Eu queria saber como que vocês veem essa questão também da diversidade relacionada ao cinema, né? Das pessoas ali que estão produzindo, né? Porque, às vezes, a gente vê muitas produções ali que, em maioria, não tem pessoas pretas, LGBTQIAP+, né? Mulheres ali na produção, ou também até como um personagem ali. Então, eu queria saber como que vocês veem essa visão, assim, no audiovisual. Eu acho que é uma preocupação, né, do curso de rádio, TV e internet, até porque o nosso perfil de aluno mudou. Né? Nós temos aí, com a lei de cotas, uma maior diversidade. E isso enriqueceu muito o curso, porque é um outro público, são outras visões. E quando nós propomos um projeto, né, que vai na comunidade, o que cuidado a gente está tendo? De levar um pouco essa diversidade também, dos alunos, dos profissionais. Inclusive, um profissional que prestou serviço para nós no projeto, né, um produtor audiovisual, Solon Rodrigues, de São Paulo, que veio, deu uma oficina para os nossos alunos e oficina na escola parceira. Ele é negro, ele atua na área de audiovisual em São Paulo e ele dialogou muito com os alunos da sua própria experiência de vida, das oportunidades, de como foi ingressar na carreira de audiovisual. Então, a gente tem essa preocupação, sim, de ver as mulheres também retratadas ali. Tivemos uma mesa sobre essa temática o ano passado do audiovisual e uma das participantes, né, ex-aluna aqui, ela trabalha essa temática das mulheres no audiovisual, né, a profissional da área, atuante. Então, nós procuramos, né, aí, chamar pessoas que tenham, né, esse conhecimento, que atuem nessa área, né? No caso, a Ana Heloísa Pessotto foi ex-aluna nossa, para que possam, né, trazer essa perspectiva para os nossos alunos também. E a comunidade ser parceira, fazer parte, não só escutando ali como simples espectador, mas nós fizemos esse ano, por iniciativa do PET, que é o Programa de Educação Tutorial,
liderado pelo professor Marcos Américo Tuca. Fizemos um simpósio de cultura audiovisual, acho que o Luiz pode falar um pouquinho, mas assim, veio o movimento hip hop, veio a SEBS de Bauru, veio pessoas da comunidade, né, que vieram para participar e também para expor o que eles estão fazendo, né, na cidade. Eu acho que é isso que a Tamara comentou, né? Ela falou sobre o simpósio, que eu acho que foi um dos melhores momentos do ano mesmo, porque, inclusive, o professor Tuca comentou na nossa sala que a universidade não é só você ir para a aula, que é muito importante também, mas não é só naquele período que você está estudando. Pelo contrário, a universidade pode ser muito mais que isso. E foi nesse simpósio que, por exemplo, veio o pessoal da cultura hip hop e foi muito importante para mim. Acho que foi um dos momentos que eu mais me identifiquei mesmo. E não só eu, mas também amigos meus que estavam comentando, nossa, que legal que foi essa palestra, porque tem um pessoal bauruense que entra na Unesp e que acaba se sendo de periferia, né? Então fala, nossa, às vezes eu conheço esse cara, ou eu vivo essas coisas que ele disse, eu estou nesses espaços que ele comentou. E eu acho que isso é muito importante, né? Porque o audiovisual não pode ficar restrito só a um grupo de pessoas. E eu acho que isso é uma iniciativa até mesmo dos próprios alunos, né? Então, eu vejo essa preocupação dentro dos meus colegas em realmente ter produções que envolvam pessoas pretas, que envolvam pessoas LGBTs. E eu acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir mesmo. E é um processo que abrange muitas dimensões, né? Porque não apenas o que é registrado, mas quem está atuando, né? Porque assim, a produção audiovisual, historicamente no Brasil, as equipes são muito hierarquizadas, né? E predominantemente masculinas, né? Isso vem mudando ao longo do tempo, felizmente, né? Dando espaço para mais pessoas poderem exercitar esse olhar, exercitar até como profissão, né? Exato, Paulo. E aí, nesse sentido, eu queria saber, porque a gente falou muito nessa questão na universidade. E como vocês enxergam isso no mercado de trabalho, né? Porque a gente vê que o mercado do audiovisual ainda é muito embranquecido, ainda tem uma forte presença masculina, como o Paulo mesmo disse. Então, como que vocês enxergam isso? Bom, é um desafio ainda, né, para os nossos alunos aí, o ingresso no mercado de trabalho, muitas vezes no interior, né? O que tem modificado um pouco o cenário é a questão, né, do home office pós-pandemia, da possibilidade de fazer, né, um trabalho com equipes mais interdisciplinares, divididas, mas, no geral, o nosso aluno muitas vezes acaba tendo que ir para uma capital, né? Porque é uma produção muito especializada, né, o ramo do audiovisual. E realmente lá ele se depara ainda com essas hierarquias, com toda essa dificuldade, muitas vezes, de inserção. Mas, como eu disse, a própria lei de cotas ela vem quebrando, né, essa hegemonia de uma população branca, de classe média ou classe média alta no audiovisual, porque novos profissionais estão sendo formados e com essa capacidade de formar uma corrente. Então, é muito comum que eu escuto dos alunos olha, professora, eu comecei a trabalhar porque um ex-aluno daqui me indicou. Né? Então, isso ajuda também a quebrar um pouco essa hegemonia, né? Com um curso mais diverso, né? E as pessoas buscando romper essas barreiras, né? A partir aí dos contatos, de ir mesmo para a capital, de buscar oportunidade, seja num emprego formal ou através de editais, que também democratiza bastante a oportunidade de você conseguir, né, lançar um produto audiovisual, fazer uma realização audiovisual. Então, é muito importante os alunos terem em mente essa multiplicidade aí que eles vão poder atuar, né? Muitas vezes não vai ser um emprego ali, né, vamos dizer, mais formalizado, mas ele pode atuar como prestador de serviço, ele pode concorrer a um edital. Então, isso também vai trazendo uma certa diversidade aí para a área, né? Necessária, né? Isso. Né? Sim. E Importante. você, Luiz, como que você vê essa questão? Eu acho que o mercado de trabalho do audiovisual não é muito diferente dos outros mercados, né? Ele continua sendo um espaço branco, ele continua sendo um espaço masculino. E aí, digo mais, né? A galera, às vezes, sai do interior e aí vai lá para a capital procurar mais oportunidades na área do audiovisual. E que realmente existem. Mas aí você chega lá e você vai ter que conviver, você vai ter que
competir, né, com pessoas que vão ter muito mais recursos que você. O audiovisual é uma área que não é barata, é uma área cara e tem gente que não começa do zero. Tem gente que já começa com câmera tal, que já começa com equipamento tal, e a gente sabe que esses equipamentos eles não são acessíveis, inclusive, para uma parcela da população que é majoritariamente negra, por exemplo. Né? Então, esse espaço da capital ou espaço do audiovisual também é muito complexo. A gente continua encontrando dificuldades. Apesar disso, tem maneiras que a gente consegue quebrar esse tipo de coisa, né? Então, como a própria professora disse, a lei de cotas dentro da universidade, que vai formando outros profissionais, ou os editais que também vão abrindo. Então, você se inscreve, você espera que tenha um retorno para você conseguir produzir o que você espera. E eu acho que a gente encontra, sim, um mercado difícil, mas eu espero e eu luto, inclusive, para que essa hegemonia seja quebrada, né? Sim. Gente, tá ótima a nossa conversa. Eu acho que você fez comentários muito pontuais, Luiz, de verdade. Porque essa questão dos recursos dentro do audiovisual é uma coisa ainda a se questionar. E aí, como a Tamara trouxe, precisamos de políticas públicas para mais inclusão dessas pessoas, né, e que elas possam produzir, que elas tenham recursos para colocar esses trabalhos, essas ideias em dia, né, tanto na universidade quanto fora dela. E que outras narrativas possam ser compartilhadas, né? Que reflitam a diversidade cultural que nós temos, né? Sim. Sim. Gente, vamos ter que finalizar, que pena, mas acho que deu para a gente perceber como a produção audiovisual tem forte presença na universidade e se amplia para as ações fora da comunidade acadêmica. E antes de nos despedirmos, queria que vocês deixassem um recado para a galera. Eu acho que queria deixar um recado para o pessoal da minha área mesmo. A gente comentou bastante sobre histórias que são apenas reproduzidas, que a gente às vezes chega e só grava alguém, mas não é só isso, né? O audiovisual pode ser muito mais que isso, o audiovisual pode ser contado por outras perspectivas. Eu acho importante que a gente procure essas perspectivas para que realmente não fique só fechado num grupo específico. O audiovisual pode ser muito grande, pode ser muito maior do que e eu acho que é isso. E eu gostaria mais de agradecer vocês pela oportunidade de compartilharmos um pouco das nossas ações no dia a dia, né? Que a gente vai fazendo e muitas vezes não para pensar, né? Nossa, olha, o projeto ele nasceu assim, está assim, então é uma oportunidade aí para a gente repensar um pouquinho e recordar tudo que a gente tem feito. E isso não seria possível sem os docentes parceiros do projeto, que eu agradeço demais, os docentes do curso de Rádio, TV e Internet, o professor Bruno Jareta, que orienta muitos alunos para ir preparado para esse trabalho no audiovisual, o professor Tuca Américo, né, que é parceiro aí, docente do PET, professor Gustavo Sorans Gonçalves e o professor Tiers, que são docentes vinculados ao projeto, porque nós não fazemos um projeto sozinho. Então, agradecemos os bolsistas e os alunos de rádio e TV que têm abraçado essa iniciativa, são muito parceiros, muito participativos, e também agradecer ao Unesp, que ela continue incentivando, apoiando essas iniciativas, né, que são aí culturais, voltadas à comunidade, porque nós estamos ali no nosso dia a dia levando o nome da universidade. Muitas vezes para alunos que não faziam nem ideia do que era o Unesp, que tinham uma Unesp na sua cidade. Então é isso. Sim. Muito obrigado pelo convite também, gente. Eu que agradeço a participação de vocês, foi muito importante. E é isso, né? A gente não faz comunicação e não faz audiovisual sozinho. E você, Paulo, gostaria de deixar algum recado? Na verdade, parabenizar o trabalho de vocês aqui na FAAC Bauru por esses projetos tão interessantes, importantes, né? Necessários, né? E dizer como fico contente de ver essa riqueza na produção audiovisual que reflete, mais uma vez, a riqueza da nossa diversidade cultural. Parabéns. Sim. Olha, pessoal, até a próxima. E lembre-se, siga as redes sociais da PROEC para ficar por dentro de tudo sobre Estação X e até a nossa próxima parada.